ano. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje já é a 24ª aula e o que nós vamos trabalhar nessa aula? Nós vamos falar sobre resumo e presente do modo indicativo. Como vocês sabem, nós vamos trabalhar o resumo hoje por quê? Porque nós estamos trabalhando a obra de Pedro Bandeira, A Droga do Amor, e vocês vão precisar fazer um resumo. Como vocês perceberam, nós estamos seguindo aquela série de Os Caras, né? Nós estamos trabalhando livros de Pedro Bandeira. A primeira indicação que eu fiz para vocês foi A Droga da Obediência. Depois seguimos com O Pântano de Sangue. E a terceira indicação dessa série foi A Droga do Amor. É a que nós estamos trabalhando lá no bloco de estudo, tá bom? Então, o resumo já é um assunto também que nós já trabalhamos. Então, nós vamos dar só a sequência, tá? Continuidade. Então, vamos lá aos slides, por favor. De acordo com o site Brasil Escola, resumir é o ato de quê? De ler, analisar, traçar em poucas linhas o que de fato é essencial dentro de um texto. E mais importante para o leitor, o resumo tem como principal característica apresentar com finalidade as ideias reproduzidas em um texto. Você vai reproduzir o que você leu, primando por elementos inerentes à construção textual. Isso mesmo, você vai traçar em poucas linhas os fatos essenciais do texto ou livro que você está lendo. No caso, nós estamos lendo A Droga do Amor, mas sem descaracterizá-lo, trazendo sempre fielmente a ideia apresentada no texto. Próximo. O resumo pode ser classificado em 3 tipos. Nós vamos estudar esses 3 tipos hoje, que é o indicativo, o informativo e o crítico, tá? Então vamos lá ao resumo informativo. Qual é a finalidade do resumo informativo? Tem a finalidade, como o próprio nome diz, já indica, deixar o leitor informado acerca dos principais pontos destacados naquele texto, proporcionando a ele a possibilidade de ter uma ideia geral do que se trata o texto. Cabe afirmar, então, que a consulta ao texto original não é tão necessária assim. Essa modalidade de resumo é indicada para artigos científicos e artigos acadêmicos, de forma geral. Próximo. E agora vamos conhecer o resumo indicativo. Literalmente afirmando, indica somente os pontos relevantes, principais do texto base, descartando a possibilidade de apresentar dados de natureza qualitativa ou quantitativa. Por essa razão, faz-se necessária a consulta ao texto original. E o que é o resumo crítico? Que, sem sombra de dúvidas, trata-se de uma análise com base no ponto de vista do emissor. Então, o crítico lá, ele vai o quê? Vai opinar, né? Com base no ponto de vista do emissor acerca das ideias contidas no texto original. Esse daí é o resumo crítico. E quais são as características do resumo informativo e do resumo indicativo? Tem como principal ideia reproduzir as partes mais importantes de um texto, indica as ideias do texto, respeita a ordem que as ideias estão sendo apresentadas, início, o meio e o fim, respeita essa ordem, sintetiza o texto preservando integralmente as suas ideias. Próximo. Não é permitido a emissão de comentários no texto pessoais sobre o texto resumido. O resumo é formado por frases que apresentam sentido completo e não apenas partes isoladas. Então, aí no resumo, nós vimos que o resumo é o ato de resumir um texto que vocês já leram, tá? Que vocês têm conhecimento. Ele segue uma sequência com início, meio e fim. Conhecemos o que é o resumo indicativo, o crítico, e o indicativo, o crítico e informativo, tá? Tudo isso consta lá no seu bloco de estudo e é um assunto que também nós já trabalhamos e ao final dessa aula também nós vamos fazer um mapa mental para a gente conhecer cada elemento do resumo, tá? Porque logo mais vocês vão ter que fazer um resumo da droga, A Droga do Amor, que pede lá no seu bloco de estudo, tá? Então agora nós vamos dar sequência ao próximo assunto da nossa aula, que é presente do modo indicativo e do modo subjuntivo. Nós já aprendemos também esses modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo,
tá? Indicativo vai indicar uma certeza, subjuntivo uma possibilidade, tá? O presente do modo indicativo, o que que ele é? É um tempo verbal utilizado para falar de uma ação que ocorre no momento que se fala. Assim, ele permite situar o tempo presente, o tempo agora, indicando uma ação habitual, uma verdade, uma característica do sujeito, tá? Então, o modo indicativo, o presente do indicativo é algo que acontece no momento do que a pessoa está falando, Observe no exemplo. O livro retrata a história de 4 adolescentes. Esse verbo retrata, ele está indicando o quê? Uma ação de um fato certo. Próximo. E o que é o presente do subjuntivo? Pode indicar uma ação presente, agora, ou futura, que ainda vai acontecer. É usado para indicar desejos, hipóteses ou suposições. Vamos ao exemplo. Talvez o livro retrate a história de alguns adolescentes. Retrate. Esse verbo indicou o quê? Uma ação de um fato incerto. Não é certeza que aquela história retrata, que aquele livro retrata a história de adolescentes, tá? É uma possibilidade. É algo incerto. Próximo. Observe o primeiro parágrafo do resumo do livro, A Droga do Amor, de Pedro Bandeira. Localiza, aqui pede para vocês localizarem os verbos e indicar se eles estão conjugados no presente do modo indicativo ou presente do modo subjuntivo. O livro A Droga do Amor, de Pedro Bandeira, é o 4º livro envolvendo o grupo dos amigos adolescentes. Os Caras. O livro retrata a história do grupo Os Caras, os quais se envolvem completamente em um mistério policial e com o decorrer da história deixam seus sentimentos ganharem mais forças, porque Calu, Crânio, Miguel se apaixona por Magri, a única garota do grupo. Então vamos lá indicar quais são os verbos aqui nesse resumo. É o 4º livro envolvendo o grupo Os Caras, os livros que retrata. Temos um verbo aí, envolvem, deixam, são tudo o que? Verbos. Esses verbos, eles estão conjugados em qual? No presente do indicativo, no presente do subjuntivo. O que vocês acham que esses verbos, eles estão em que modo? Eles estão indicando o presente do indicativo, porque é um fato, uma ação que aconteceu, um fato certo, tá? Então, vamos lá, ao nosso mapa mental. Nós estamos nessa aula, nós falamos sobre resumo, nós estamos trabalhando o resumo do livro A Droga do Amor, tá? Conhecemos lá o que o resumo são divididos, né? Crítico, informativo, indicativo. Estudamos sobre presente do modo indicativo e presente do modo subjuntivo, tá? Então, vamos aqui no quadro agora. O resumo, vamos conhecer as partes do resumo, suas características, tá? Então, resumo. O que é o resumo? Trata-se de um texto em que estão dispostos e apresentados os pontos essenciais, os fatos principais que foram desenvolvidos no decorrer do texto, do livro. Esses pontos são expostos de forma abreviada, você não vai copiar o livro, o texto, você vai resumir com as suas palavras, tá? É mais breve, sempre respeitando a ordem, como foi o início, como foi o meio e como foi o fim, tá? Você vai ter que respeitar essa ordem. Aparece no texto resumido, então isso aqui é o resumo. E os tipos? Tipos foi o quê? Algo que nós acabamos de estudar. Eu tenho os tipos indicativo, indica apenas os pontos principais do texto, não apresentando os dados qualitativos ou quantitativos, dentre outros. Eu tenho o resumo informativo, informa suficientemente ao leitor para que esse possa definir a conveniência da leitura do texto inteiro, expõe finalidade, metodologia, o método utilizado, o resultado, as conclusões, dentre outros. E o crítico? Resumo com análise interpretativa do emissor. Quem está fazendo lá faz a sua análise interpretativa. Coloca lá as suas opiniões. Estratégia.
Aí temos aqui as estratégias. Tem o apagamento, elimina partes desnecessárias, o que você acha que é desnecessário na sua leitura, lá você não precisa inserir. A generalização, reduz elementos usando ideias e critérios semânticos, o significado das palavras, o sentido. Construção, substitui sequência de fatos por um único. A partir daquele único fato você vai desenrolando, tá? O seu resumo. A estrutura, eu tenho informações adicionais para quê? Responde as perguntas no meu resumo, onde aconteceu, quando aconteceu aquele fato, quando, como, por quê, com quem aconteceu, para quem, para quê. Fato central, quem fez o quê? Tá? E eu tenho as características do resumo. O resumo, ele deve ser o quê? Breve, brevidade. O resumo contém as ideias principais, enquanto os pormenores, eles são deixados de lado, eles não são necessários, são excluídos. Rigor e clareza, respeita a ordem das informações e não apresenta juízo de valor, opinião. Linguagem pessoal, não se copia frases do texto, exprime-se as ideias principais por palavras nossas, a linguagem pessoal substitui por palavras nossas. O texto deve ser em prosa, nós já estudamos, é texto corrido, tem parágrafos, tá? Não deve ser reproduzidos em tópicos, ele deve seguir, ter uma sequência no texto. E deve ser compreensível, dispensa consulta original. Então, o seu texto ele deve ser compreensível, tá? Eliminar as partes desnecessárias, colocar, resumir só o que for necessário. E antes de eu ler um livro, um texto, eu vou precisar o quê? Antes de iniciar aquela leitura? Fazer uma leitura rápida para compreender o texto na sua globalidade, do que aquele texto fala. Fazer uma leitura lenta para descobrir a ideia-chave ou tópico de cada parágrafo, utilizando o sublinhado. Então, quando eu acho que algo é importante, eu vou lá e o quê? E faço sublinhados. Ah, isso aqui é importante para eu, quando eu voltar lá na leitura, eu saber que aquilo lá foi importante e eu colocar no meu resumo, tá? E ao escrever, na hora que eu estou escrevendo, o que eu tenho que seguir? Ter uma leitura mais lenta para memorizar, eu tenho que ler, compreender, tá? Para eu criar o meu texto. Reconstrua o texto com rigor e clareza, tá? Tudo, o resumo tem que constar as informações principais do que tem lá no livro. Faça a leitura do seu resumo, fazendo a revisão semântica e ortográfica. Antes de você publicar o seu resumo, você deve fazer o quê? Uma leitura. Tá? Vendo se não houve algum erro ortográfico, se não houve algum erro de sentido, de significado, para que você possa publicar o seu texto, tá bom, alunos? Compreendido? Essa foi a nossa aula de hoje, nós falamos sobre resumo, conhecemos as partes do resumo e falamos também sobre futuro do presente e presente do modo indicativo e presente do modo subjuntivo. Então, eu conto com vocês, até a próxima aula de língua portuguesa. Todo esse conteúdo está na nossa plataforma Palmas Homeschool e também no nosso canal do YouTube, tá? Não deixem de assistir às teleaulas e fazer as suas atividades. Um abraço virtual a todos vocês e até a próxima aula.